Quando você vive em um sistema opressor por tempo suficiente, o seu cérebro acaba fazendo um trabalho de sobrevivência. Ele reescreve a narrativa. Aí você já não é controlada, você é protegida. Você não é submissa, você é valorizada. O seu lugar é em casa, porque esse lugar é sagrado. A sua energia feminina deve prevalecer. Aqui no livro Conto da Aia, a gente tem 2 tipos de mulheres que acabam perpetuando todo esse sistema que é opressor, que é a República de Gilead. E esses 2 tipos de mulheres são as seguintes: as esposas, a Serena Joy, que ela era uma ativista conservadora antes do golpe. Ela era uma mulher que defendia que o papel da mulher era ficar em casa e que esse papel ele é um papel sagrado. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Quando esse sistema saiu do papel, ela que defendia esse sistema acabou se tornando também uma prisioneira dele. Então ela começa, por exemplo, a fumar cigarros vindos do mercado negro. Ela se vê amargamente pensando que essa é uma das coisas pelas quais ela lutou. A gente tem também as tias. Essas mulheres, elas não têm nenhum poder real na frente dos comandantes, mas elas têm alguns privilégios, e aí elas acabam humilhando, controlando, agredindo, punindo as mulheres, as aias, em troca de alguns privilégios, como mais segurança, mais conforto, mais comida, tendo essa segurança relativamente maior. E aqui está uma coisa interessante, ela não trata essas mulheres como se elas fossem más, mas ela trata essas mulheres como prisioneiras do sistema também. São mulheres que escolheram estrategicamente uma escolha dentro das possibilidades que elas tinham. A gente vê uma coisa meio parecida hoje. A gente vê mulheres que atacam e que dizem que o progressismo e que essa luta, o feminismo, mulheres que defendem uma submissão, que dizem que o feminismo não trouxe nenhum benefício para as mulheres, questionando esses direitos conquistados. A gente poderia chamar isso, na psicologia, por exemplo, como uma síndrome de Estocolmo institucionalizada. O que isso significa? Quando você vive em um sistema opressor por tempo suficiente, o seu cérebro acaba fazendo um trabalho de sobrevivência. Ele reescreve a narrativa. Aí você já não é controlada, você é protegida. Você não é submissa, você é valorizada. O seu lugar é em casa, porque esse lugar é sagrado. A sua energia feminina deve prevalecer. E aqui uma coisa muito interessante. As mulheres que dizem isso para si mesmas, elas não estão mentindo. Elas acreditam nisso, de verdade. É muito mais fácil você acreditar que a submissão é uma escolha, que a obediência é sabedoria e que o seu lugar é ali mesmo. Quando uma pessoa ela defende o sistema que a oprime, olha só o que está acontecendo. Ela não faz isso por maldade. Ela faz isso por uma estratégia de sobrevivência. É mais ou menos assim. Se eu sou boa o suficiente, se eu sigo as regras, eu fico segura e eu posso sobreviver. E eu não sofro com isso. A grande questão é como que a gente sai de um mundo em que a gente precisa fazer um pacto com o sistema que oprime a gente para sobreviver. Como que a gente pode construir um sistema em que a gente não precisa escolher entre a segurança e a liberdade? Em vez de atacar essas mulheres, o que a gente precisa pensar é como que a gente pode criar condições para que essas mulheres não precisem fazer esse pacto. E aí a autora é brilhante ao trazer isso, porque ela pega as tias, essas mulheres, e ela não trata elas como se fossem vilãs. Ela trata essas mulheres como mulheres que escolheram essa estratégia como uma estratégia de sobrevivência. A culpa aqui não é delas, a culpa é do sistema que só oferece 2 opções pra gente. Você tem submissão e segurança, e a segunda opção é onde você tem liberdade, mas você também enfrenta o risco por ter essa liberdade. Quando a gente vê mulheres que atacam outras mulheres, ou mulheres que defendem o fim do direito das mulheres, você não está vendo necessariamente uma pessoa má. Talvez você só esteja vendo uma pessoa que está tentando se manter viva dentro das possibilidades que esse sistema oferece. E ao invés de odiar essas mulheres ou sentir raiva delas, então é como que a gente pode mudar esse sistema para que a gente não precise mais fazer essas escolhas. Se você reconhece esse padrão, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, se você conhece mulheres que atacam outras mulheres, leia esse livro com a gente.
Esse é o nosso 6º livro de 2026 e vamos usar a leitura para nos emancipar, para que a gente consiga, se não se libertar de maneira total de todo esse sistema, de toda essa opressão, para que a gente possa parar de ser enganado e ser agente de mudança onde quer que a gente passe. Você está mais que convidada, mais que convidado a fazer parte dessa luta, a ler esse livro com a gente e a usar a leitura como um mecanismo de liberdade. O Conto da Aia também tem uma adaptação muito boa que está disponível na Netflix. E eu convido você a ler esse livro, assistir a série e participar dos nossos debates. Será um prazer ter você conversando com a gente sobre esse e sobre outros temas.